pelo cedro, pelo carvalho. E diz também que ele era reforçado. Ele era reforçado com lâminas de aço. E diz que esse barco cabia, a lotação para esse barco, de 8 metros por 2,30 de largura, era para aproximadamente 15 pessoas. Aí então eu começo a entender que aquele barco, Jesus entrou ali, naquele lago, era um barco de aproximadamente 8 metros. Era um barco que podia suportar tranquilamente 15 pessoas. E aí então eu entendi que ali estavam 14 pessoas naquele barco. Estavam Jesus, mais os seus discípulos naquele barco. Pois bem, o barco, aquele barco era um barco de pesca, usado para pesca. Aquele barco ele era relativamente grande para acomodar Jesus e os seus discípulos. E aquele barco ele era movido, ele era conduzido por remos e também por velas. Os irmãos conhecem velas, não é? Velas são aqueles panos. É só lembrar aí daquele navio dos piratas, não é? Aqueles panos grandes, aquelas velas. Então nós entendemos que o barco era um barco de pesca relativamente grande, acomodava aproximadamente 15 pessoas, era movido por remos e era movido por velas. Só que tinha uma coisa interessante. Diz que durante as tempestades, não era permitido, ou não era inteligente usar as velas, pois corria o risco de o barco virar crise. Pois bem, terceiro item, falando do lago, falando do barco, e o terceiro item, os discípulos. Quem eram aqueles 12 homens, os discípulos? Bom, alguns daqueles discípulos, eles eram pescadores. Veja bem, veja com quem Jesus estava ali naquele barco. Jesus estava com um grupo de discípulos, 12 dos seus 12 discípulos, e a maior parte deles eram pescadores. Além do mais, aqueles homens conheciam aquele lago. Aqueles homens conheciam, eles conheciam aquele lago. Sabiam onde estavam navegando, conheciam aquele lago. E mais, aqueles homens, eles eram homens experimentados a viver o tempo que for dentro de um barco naquele lago. Pois bem, aí então eu fiz algumas separações aqui sobre o barco de pesca. O que representava para os discípulos aquele barco de pesca? Aquele barco de pesca para os discípulos representava a sua ferramenta de trabalho. Aquele barco representava para os seus discípulos a sua ferramenta de trabalho, pois não poderiam pescar, não poderiam entrar lá dentro ou lá dentro se não tivesse aquele barco. Então o barco era ferramenta de trabalho, ferramenta de sustento, uma ferramenta de trabalho. Entendemos também que os remos naquele barco se
simbolizava que para que o barco se movimentasse, os remos tinham que ser trabalhados, os remos tinham que ser